Irmãos, boa noite. Paz do Senhor a todos. Amém? Os irmãos, podemos assentar? Vamos continuar o nosso estudo, ao qual nós estamos fazendo sobre escatologia. Nós estamos estudando a escatologia bíblica, né? E nós, estudando a escatologia, vimos que a escatologia, ela se divide em três partes, né? A escatologia, as coisas que já aconteceram, as coisas que estão acontecendo e as coisas que hão de acontecer. Então, quando nós estudamos, por exemplo, o livro do profeta Daniel, e quando nós vemos alguns pontos escatológicos, como a construção do templo, a primeira vinda de Cristo, a sua morte, né? Isaías, por exemplo, profetizou a sua ressurreição e a sua ascensão. Então, isso daí eram escatologia, são escatologia, são escatologia. Só porque a escatologia, para nós, aqui na presente era, já aconteceu. Então, é uma escatologia passada, né? Então, quando nós estudamos as 70 semanas de Daniel, quando nós observamos as 7 semanas e as 62 semanas, é uma escatologia, contudo, uma escatologia já concluída. Agora, nós estamos vendo o quê? Os sinais da vinda de Cristo. Os sinais da vinda de Cristo, nós estamos vivendo este período, né? Ou seja, nós estamos enquadrados no tempo dos gentios, o tempo da graça. Então, é uma escatologia. Então, é uma escatologia que está sendo, né, na nossa época, sendo realizada, sendo concretizada. E também temos a outra parte da escatologia com as coisas que ainda hão de acontecer. Por exemplo, quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, vemos as trombetas, vemos o rapto dos vencedores, né? O arrebatamento, a vinda de Cristo, o milênio. É escatologia? É uma escatologia que ainda há de vir. Então, nós estudamos as 70 semanas de Daniel, né? Que é a espinha dorsal da escatologia. E então, nós iniciamos, sexta-feira passada, os sinais da vinda de Cristo. Não deu tempo de nós concluir, né? Ou seja, abordar aquilo que nós deveríamos abordar. Nós estamos, assim, trazendo uma maneira bem didática para os irmãos. Principalmente, a maioria dos irmãos aqui são iniciantes, né? Ou já tem um tempo já na fé, mas ainda nunca aprofundaram. E nós estamos trazendo uma visão bem geral, né? Não é tão profunda, pegando todos os detalhes, mas de maneira bem ampla nós estamos rompendo. Semana passada nós iniciamos a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu Mateus. O capítulo foi o de número 24. Nós observamos que Jesus está em Jerusalém com os discípulos, e eles ali admirando o templo. Jesus então falou para eles que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E aí então Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras, que ficava na frente de Jerusalém, na frente do templo ali, do lado oriental. E aí então os discípulos chegam a ele e fazem basicamente 3 perguntas. Essas 3 perguntas estão no versículo de número 3, que eles chegam até Jesus e dizem, dize-nos quando serão essas coisas, ou seja, que coisas? Que o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. Aí eles então vão para a segunda pergunta. E que sinais haverá da tua vinda? É a segunda pergunta. E aí então eles fazem a terceira pergunta. E do fim do mundo? Então essas 3 perguntas básicas compõem o sermão profético de Jesus Cristo, que está em Mateus capítulo 24 e capítulo de número 25. Nós fomos nós fizemos de fato uma leitura, né? Versículo por versículo. Hoje nós não iremos pegar tão detalhado. E aí então nós fomos até o versículo de número 35, né? Agora nós vamos iniciar o versículo de número 36 e depois nós iremos terminar esse capítulo, então a visão geral do capítulo 25 também. E nós iremos falar também dos sinais da vinda de Cristo a respeito do espírito do anticristo que já atua. Em nome de Jesus vai dar tempo, né, para nós concluirmos essa parte, para que na próxima semana nós iremos falar do rapto, né, o rapto dos vencedores, que acontecerá no final do tempo dos gentios, né, para iniciar a última semana de Daniel, a 70ª semana. Amém? Em nome de Jesus, semana que vem nós iremos iniciar. Vocês encontraram? Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36, ele vem dizendo assim, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho,
e nem o filho, mas unicamente meu pai. Aí ele diz, porque ele tinha despido da sua glória, né? Ele não usou da sua glória quando ele estava aqui ainda quando ele se fez homem, né? De acordo com a carta aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 6. E aí, então, quando ele estava aqui, devido a ele não estar usando a sua onisciência, então, ele fala aqui unicamente o Pai. Versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora ele começa a falar de maneira bem específica a respeito da vinda do Filho do Homem. Agora, esse bloco que se segue, ele começa a falar agora mais para a igreja. A partir do versículo de número 36, ele não vai falar para os gentios a respeito da destruição do templo, a respeito da diáspora que teve, né, do anticristo que estará assentado, a desolação do templo, lá do terceiro templo, versículo 15. Agora ele vai falar de maneira bem específica para os cristãos. Quer ver? Vamos ler, observe só o versículo de número 42. Só para você ter uma noção que agora ele está já tratando com a igreja. Ele diz assim, versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Os judeus, né, ali como nação, eles não reconhecem Jesus como Senhor. Eles não reconhecem Jesus como Messias. Quem é que reconhece Jesus como Senhor? É a igreja. Porque para nós sermos igreja de Cristo, nós temos que confessar Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Então observe que essa parte agora de Mateus, capítulo de número 24, Jesus está direcionando de maneira específica aos cristãos. E não mais aos judeus, à diáspora, e o que irá acontecer, né, naquela época. Então observe que agora ele está falando de maneira mais pontual para a igreja. É por isso que ele vem dizendo, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque nós, como igreja, esperamos a promessa de Cristo, de Jesus vir. Os judeus, eles não esperam Jesus que veio, porque eles não acreditam nesse Jesus. Eles acreditam que virá o Messias, mas um outro Messias, não a pessoa de Jesus. Amém? Então, é interessante quando ele fala assim, como foi nos dias de Noé, aí ele vem explicando por quê. Ele vem dizendo assim, ó, versículo 38. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então observe que a vinda de Cristo, de maneira eminente, e acontece que, assim como estava nos dias de Noé, também será a vinda de Cristo. É um sinal. Observe que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos. Observe que comer, beber, casar não é pecado, mas fala das coisas dessa vida. Então, quando ele fala a respeito que eles comiam, bebiam e casavam-se, né, e davam-se em casamentos, ou seja, casavam-se, divorciavam, casavam de novo, por quê? Eles estavam procurando apenas o bel prazer da vida, não estavam preocupados com a vontade de Deus, eles estavam preocupados consigo mesmo, eles estavam preocupados apenas com seus próprios desejos. Se nós olharmos para os dias de hoje, não está muito obstante disso. Não está muito obstante disso. E muitas mensagens, infelizmente, até dentro da igreja, nós vamos ver isso mais na frente, a respeito do espírito do anticristo, ele está atuando veemente no meio do povo de Deus, para que isso venha acontecer. Agora, nós vamos falar sobre o espírito do anticristo, que já atua, e ele já está atuando. Qual é a situação de muitos cristãos hoje? Eles não querem fazer a vontade de Deus, eles não estão preocupados. Para eles, se converteram, vem um culto aí um domingo, tal, alguma coisa assim, ou uma ceia, tá bom, eu sou crente, estou salvo. Porque eles estão preocupados mais com a sua vida aqui, com o que eles vão comer, com o que eles vão beber, a maneira que eles vão usufruir dessa vida, aquilo que eles irão adquirir nessa vida. Não que isso seja pecado, mas revela onde está o coração deles. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Então isso é um alerta.